Olá, bruxinhas modernas, como vocês estão? Estou aqui, sou Maria Helena Passanese, estou aqui no meu canal, o canal das bruxas modernas, um rinconcinho para um encontro, para um point, para falar sobre nosso poder autêntico e legítimo, feminino, de ser grandes bruxas poderosas e modernas. Então, hoje, pensei o que poderia falar, eu estou sempre assim, pensando o que vou falar com todos vocês. E, bom, fazendo os cursos, eu estou dando um curso já há um tempinho sobre a alta magia para mulheres modernas, uma ferramenta para o sucesso. Agora, este curso, na verdade que o nome que tinha originalmente era Alta Magia para Bruxas Modernas, uma ferramenta para o sucesso. Pero colocamos mulheres porque depois que terminemos o curso, aí sim que nós podemos dizer somos bruxas modernas, já estudiadas. Porque para ser uma bruxa moderna, nós só temos que ter a consciência de que já somos poderosas por ser mulheres, sino que temos que também abrir nossa consciência, nosso intelecto, e também ter informações de como ter ou como trilhar o caminho do autoconhecimento. E a verdade é que o caminho do autoconhecimento é muito pessoal, é dentro de nós, com nossa tríade maravilhosa de nossa alma, de nosso ego e de nosso intelecto, e neste momento moderno, de dialogar internamente entre nós, para nós. Porém, temos que alimentar isto, temos que ter consciência do que nossa alma veio a fazer aqui, sendo que é a protagonista de nossa existência. Temos que alimentar isto, temos que entender isto, de que a alma veio a fazer, que vestiu este novo corpo, meu corpo chamado Maria Helena Passanese, eu tenho uma alma que vestiu este corpo. Tenho um intelecto e tenho um ego. E tudo isto se une através do espírito. Então, temos que também trabalhar e alimentar nosso intelecto. E temos que estudar. Temos que nosso ego, temos que praticar. A gente tem que ter práticas diárias para estar sempre para reconectando-nos com esta fonte sagrada do conhecimento, da criação, para poder criar nossa realidade todos os dias e viver a alta magia como nossa filosofia de vida. Então, para fazer tudo isto, a gente tem trilhas para seguir, tem caminhos para seguir. E uma das coisas que eu gostaria para falar hoje para vocês, neste nosso encontro, que adoraria estar com vocês todas reunidas assim, em uma mesa redonda, conversando e tomando, um chá, um cafezinho, tanta coisa, que a gente poderia estar juntas, tomando e conversando sobre estes temas maravilhosos que são a alta magia e nosso poder feminino. Então, hoje eu estava querendo falar-lhes de uma conexão, de uma prática que eu faço e que desde o início que eu comecei, sempre fiz. É minha prática diária, que é você se conectar com a fonte divina, que podemos chamar de Deus, das divindades, de esta fonte divina, esta fonte criadora, que nos mantém vivos, mantém todo o nosso entorno, e mantém toda a nossa existência. E para abrir esta consciência, e se tornar nossa filosofia de vida, el criar dia a dia, a gente tomar consciência de nossa existência, consciência de quem sou eu, consciência de lo que quero fazer, consciência de meu sucesso, de meu êxito, de eu ter a clareza e a lucidez que eu realmente vou conseguir, que eu sou uma profissional competente, de que eu posso chegar àquele cargo que eu quero, eu posso ser mãe, ter filho, eu posso ser uma boa esposa, eu posso ser uma mulher inteligente, sei lá, tantas coisas que a gente quer e que às vezes a gente já está para pontuar, fica preocupada aqui para que
não se tome, né? Aqui não há nada colocado entre linhas e querendo, né, violar regras atuais. Não, eu só te estou colocando ideias. E uma das coisas que eu acho interessantíssima para a gente fazer todo dia é se conectar com o nosso interno, através, digamos, se conectar com o nosso interno para ir hacia o externo e voltar para o nosso interno de novo. Olha que coisa difícil, meio complicado isso, mas o que eu te quero dizer com isso? Que nós, às vezes, com algumas práticas que fazemos muito simples, nos conectamos com algo superior e que, ao conectar-se com esse algo superior, volta para ti uma grandeza de conhecimentos intuitivos, uma grandeza de como você começa seu sexto sentido a fazer mais sentido para você em seu dia a dia. Você começa a notar que como você, como todas nós, dialogamos internamente o tempo inteiro com nossa tríade, entre nossa alma, nosso intelecto e nosso ego. E quando a gente começa a ter essa consciência desse diálogo interno, nós começamos a ver que nossa, se nos abre um livro do conhecimento divino, com uma lucidez, com uma clareza de a gente ir vendo e sentindo as mensagens, entendendo as mensagens que temos a cada instante, a cada momento, todos os dias, para nos tornarmos tudo o que a gente quer, né? Não só pessoas melhores, já somos melhores. O fato de estar nesta existência, aqui não estamos por castigo, aqui estamos por mérito evolutivo, por mérito até para evoluir. Então, vamos a começar a ver a vida de uma forma mais poética, mais positiva, né? A gente sempre fomos criados sempre a pensar que somos pecadores e que estamos sempre vivendo um castigo. E não, gente, a vida é linda. E nós podemos criar nossa realidade. E não é papo de querer, né? Não é um papo assim, vamos animar todo mundo. Não, é um papo de consciência mesmo, assim, de ser mulher criadora, de ter um poder deste sexto sentido, desta intuição, que me comunico com o mundo paralelo constantemente, me comunico com o divino de uma forma muito simples, muito todos os dias, de manhã cedinho já se comunica, e eu não me comunico para que abençoe todo o meu dia, para que me intua a ter a resposta correta, me intua a eu estar em uma posição certa, me intua a responder ou a guiar, né? Ou a gerenciar minha equipe, na minha empresa, de uma forma sábia, correta, intuitiva. Então, é para tudo isso, né? Então, hoje eu queria falar para vocês de uma prática, né? Como eu já les comentei, que eu faço desde sempre, desde que tenho uso de minha consciência espiritual, e eu faço essa prática de acender o ritual do incenso. E o ritual do incenso, você vê que em todas as egrégoras, em todas as religiões, o ritual do incenso em todas as egrégoras, em todas as religiões, ele se pratica desde o início dos tempos. Se perde en el tempo a prática do incenso. Se vamos para a história, vemos que já os egípcios usavam as resinas já trazidas do Oriente, já havia uma ruta do incenso, a ruta das essências, já existia já na época do Egito, onde de la Ásia se levava, do Oriente se levava, né, as especiarias, né, as resinas para fazer, as masalas para queimar, ou para também, quando momificavam um corpo no Egito, também se colocavam resinas cheirosas, até para abrir o caminho para aquela alma que estava indo para o paraíso, para outra vida, para outros
outras dimensões. Então, o incienso sempre ha sido uma grande ferramenta. O incienso é uma ferramenta para todos nós. O incienso é, como ferramenta de comunicação, é uma ferramenta de abrir portais, de abrir portas, de abrir consciência. O incienso se usa de uma forma terapêutica e se usa de uma forma espiritual. Eu sempre usei dentro de uma consciência muito clara em relação ao espiritual. Em meu altar, meu ritual do incienso, que já compartilhei um tempo, foram 9 dias que fizemos, de que eu compartilhei meu altar com todos vocês, e que fiquei muito feliz e muito grata, porque muita gente, às 7h30 da manhã, já estava aí, né, acordadérrima para fazer o ritual do incienso comigo. Uma prática que eu quero continuar compartilhando com vocês, né? Vamos a fazer de novo isso. E é uma prática em onde você acende um incienso para se comunicar com a divindade do dia, com a divindade do tempo das 24 horas. Né? A gente sempre com o espírito do tempo, com a divindade desse tempo. Porque o tempo, para nós, assim como a gente lo mensura, lo mide com calendário, lo medimos com relógio, dentro da espiritualidade, o tempo é medido de uma forma binária, em donde o tempo toma características de uma energia do céu e de uma energia da terra. E junto cria um biorritmo com características que influencia o inconsciente coletivo da humanidade. Olha que coisa linda. Olha que e esses são estudos já de milenários, porque não são estudos de agora, que os mestres taoístas já faziam através do estudo da metafísica, do estudo da prática da metafísica e da observação que faziam ao céu há 4.000 e poucos anos atrás. Então, a mística taoísta se perde no tempo, a mística taoísta se perde no tempo com o hinduísmo e assim, com os reinos antigos e antes, civilizações de antes deles. Então, vamos a tocar esse assunto também. Quero trazer para vocês também para falar sobre a mulher na história, né? Desde a pré-história, como também do tempo, das características da astrologia, da linguagem, né? Digamos, a astrologia é a mãe da astronomia, que agora cientificamente, né? Nós como humanos temos intelecto, ego e alma. E às vezes nosso ego, né? Fica muito bem acariciado por nosso intelecto e nos esquecemos do diálogo da alma e entramos em um universo de arrogância, entramos em um universo de que só ver para crer ou provar. E nada se prova nesta vida e todo se prova nesta vida, é só questão de tempo. Já tivemos personagens no tempo como Galileu Galilei, por exemplo, que foi condenado a ser queimado, né, ser queimado por o fato de dizer que a Terra girava sobre seu eixo e que era em torno do Sol. Su círculo, como é isso? Circuito? Não. Gira em torno do Sol. E porque que a Terra girava em torno do Sol. Então imagina, e agora todo mundo sabemos perfeitamente que isso funciona muito bem. E que é assim. Então é questão todo de tempo. E uma das ferramentas que tínhamos antigamente era justamente a astrologia, que foi a mãe da astronomia, que agora não, a astronomia não reconhece isso, é um filho infiel, em que, através da astrologia, era uma das ferramentas para entender a alma, para ajudar-nos a esse diálogo entre a alma, o intelecto e o ego. Então, se perdeu esse respeito, ou essa ferramenta, não se lhe dá o respeito que merece, e o homem começou só a dialogar internamente entre o ego e o intelecto, usando uma ferramenta chamada livre-arbítrio. Então, tudo isto é um tema muito extenso
E eu abro parênteses para você, vou abrindo parênteses, porque acho o tema tão interessante e gosto de compartilhar com vocês isto, né? Este é nosso grupinho aqui, nosso rinconcinho do encontro. E por tudo isso, eu uso uma ferramenta de conexão, que eu uso o incenso. E uso o ritual do incenso nos comunicando com o espírito ou com a divindade que vai reinar esse dia, que vai reinar esse tempo, que tem características próprias, que vai influenciar en la captación de ese día en el inconsciente colectivo de la humanidad. Por eso que tem días en que alguien decide en Brasil, decide en Milán, decide en Hong Kong, decide en Tokio, que la cor de la moda de esa temporada va a ser o azul, por ejemplo. E se comunicam depois estes grupos de moda, dizem, nossa, eu também pensei no azul. Você, então vamos lá, lançamento da moda, da cor que vai reinar, o novo lançamento de moda deste ano é o azul. É porque nesse dia, a característica do tempo estava palpitante, estava favorável, para que essa vibração no inconsciente geral estivesse palpitando. E de alguma maneira, um pegou, outro pescou. E assim vamos. Então, isto para mim me fez tanto sentido quando eu estudei isto, que eu tomei como um hábito em mim de todo dia, né? E eu me conecto com a divindade do tempo através de meu altar, que tenho minhas representatividades divinas em meu altar, porém de uma forma temporária, no presente, no real momento presente, que é no dia, no aqui e agora, que é a única existência certa, é esse momento, e com essa divindade do tempo eu me comunico. E isso me dá uma conexão e uma abrangência de informações que estão em uma frequência que não todo mundo capta conscientemente. Muitos captam de uma forma inconsciente. Mas quando você começa a entender isto e começas a acender um incenso todo dia de manhã, reverenciando a divindade do tempo com toda sua característica, e que esta divindade te guie para ter o pensamento correto, para ter a resposta correta, para ter a expansividade correta no momento que você precisa, para estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, é através de este ritual, que é extremadamente simples, e que eu sempre lembro para todo mundo em relação a lo que chamava e lo que me ensinou meu grande maestro de alta magia. Ele sempre falava para mim, o grande mistério do mistério, que não existe mistério nenhum. E essa é uma grande verdade. Depois, a complexidade do diálogo interno do homem através da história e da evolução, em que só conversava seu diálogo entre ego e intelecto, essa frase deixou de existir. E, no entanto, é uma frase viva, que vai existir acompanhando a humanidade em toda sua existência. Porque o grande mistério, não existe mistério nenhum. Tudo é muito natural, tudo é muito simples, e a espiritualidade é de alma, é muito simples. Não podemos responder, não podemos entrar no mundo da espiritualidade com intelecto e com o ego. O intelecto nos ajuda na informação que precisamos saber. Mas, quando começamos a trabalhar a alma e a dialogar com a alma e ter consciência de nossa alma e nos comunicar de alma para alma, já nada é necessário, né? Tudo já é muito óbvio, digamos assim. Mas antes de chegar aí,
vamos a ter uma disciplina, vamos a estar todos os dias, vamos a tomar. Eu uso meu incenso de sempre que eu usei, é de sândalo. Até por todas as características do sândalo, eu também metafisicamente, dentro de meus estudos da metafísica, da alta magia, eu sempre estudei muito através de conhecimentos orientais. Então, para mim, o sândalo sempre foi uma conexão espiritual com os templos, né? No Oriente se usa muito sândalo, e o sândalo tem propriedades maravilhosas de espiritualidade, de uma consciência com tu próprio eu, né? Meu eu superior. O sândalo também te ajuda muito a la tranquilidade, te ajuda a tirar os medos e te ajuda a la consciência maior, te abre o maior portal, que é a comunicação direta com as divindades. Então eu uso sândalo, fazendo como ritual para mim. Você pode acender um incenso, com todo dia, e eu vou mostrar para vocês a varita, que esta é minha varita de incenso, que eu uso todos os dias. Eu uso 3, né? Porque eu já tenho outras, eu já agrego outros valores a esse ritual em relação à minha tradição, né, de meu altar, e que eu me propus isso. Não é uma questão de que, não, eu me propus. Então, se eu acendo todo dia, deixa eu botar aqui, eu acendo 3 varinhas de incenso, até por uma tríade, até por uma representatividade da teologia sagrada. Digamos, eu particularmente agreguei vários, né, vários valores, e acendo 3, até porque acendo em um espaço muito amplo também, e isso que tem que ter muito cuidado para pessoas alérgicas em relação ao incenso, né? Não pode acender 3 varinhas em um ambiente muito fechado. Sempre que se acende, existe, digamos, uns passos a ser seguidos se você quer ter algum diálogo de uma forma visual com as divindades. Como sempre, os incensos se tem que acender em um ambiente amplo ou com uma janela aberta, porque te pode produzir uma crise de alergia forte. Agora, quando você quer visualmente ver tu altar, as divindades aceitaram tu incenso, Sim. Você... Se as divindades. Se as divindades aceitaram o seu incenso e estão dialogando com você, você tem que fechar a janela, ficar 1 minuto em silêncio, 1 minuto quietinha em silêncio, e quando você abre os olhos e olha, a fumaça vai estar retinha, 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 você vai perder lá em cima. Essa é uma resposta de agradecimento das divindades ao prasadji, à oferta que você está fazendo para te guiar inteligentemente esse dia. Bom, minhas queridas, este vídeo ficou um pouco longo, né? Porque eu, quando começo a falar, não paro, mas também dizer-te que não precisa ser o incenso de sândalo. Essa é uma prática minha, que eu compartilhei com vocês. Mas você tem que se sentir bem com o incenso que você acende, com o cheiro que você vai colocar, que vai ter no seu incenso. É você que tem que escolher. E não precisa também ser em um altar. Você pode pegar um potezinho, colocar arroz, que também as divindades aceitam, coloca um pouco de arroz e coloca a varinha aí. Ou quando eu viajo, eu acendo meu incenso e espeto em qualquer lugar. O assunto é não perder essa comunicação com a divindade do dia, com a santificação do dia e com o espírito do dia. Tá bom? Então, minhas lindas, isso é o que eu queria comentar com vocês hoje. Esse era meu papo que eu trouxe para vocês hoje. E espero que você traga outros papos também, nos comentários que você faça aqui para mim,
convidem outras pessoas. Se você gostou deste papo, marca aí, né? Na campainhazinha, né? Na campainha que tem aí, se inscreva e apresente este canal para outras amigas, tá bom? Um beijo grande para todas em seu coração.